Olá pessoal, vamos dar sequência então ao nosso conteúdo, às nossas atividades, agora referentes ao quarto e último bimestre, né, do primeiro ano, primeira série do ensino médio, que vocês estão aí, se Deus quiser, finalizando, né? Então vamos ao último conteúdo. Se fosse presencial, nós faríamos de uma maneira um pouco diferente, mas como nós estamos trabalhando à distância, nós vamos falar de uma forma, de um levantamento histórico, sobre um pouco da música e da cultura brasileira, das raízes da nossa música brasileira, né? Falamos de um aspecto mundial, né, europeu, lá do período medieval, no mês passado. Agora vamos dar um salto lá para a partir do século XVIII, principalmente século XIX no Brasil, quando surge a música, começa a surgir as manifestações de música popular em massa, né? Vai culminar lá na frente num gênero que nós vamos ver no ano que vem, que é o samba, que é um dos principais símbolos de identidade nacional. Então nós vamos ver um pouquinho aqui sobre o lundu, a modinha, a polca, a valsa, o machixe e o choro, que foram alguns dos movimentos e gêneros de músicas nacionais que ganharam projeção aí principalmente na cidade do Rio de Janeiro, no século XVIII e principalmente no século XIX. Beleza? Então, nos próximos áudios, nas outras partes, eu peço perdão a vocês, que tem algumas partes, talvez eu vou me referir algumas questões como se estivesse falando com uma outra turma, porque eu gravei já alguma parte desse conteúdo para outras turmas. E aí termina que eu falo lá de bimestres anteriores e tal. Mas o importante é vocês focarem no conteúdo mesmo, no principal que está sendo desenvolvido, beleza? E dúvidas poderão, como sempre, me contactar lá no nosso grupo de WhatsApp do Red. Mas primeiro, obviamente, vamos ver o material, para depois, se houver dúvidas, perguntar, beleza? Mãos à obra, até a próxima. Nós vamos dar sequência a essa breve história da música popular brasileira, só que nós vamos pegar um pouco ali na raiz, né? Nós já vimos direto um pouco sobre o samba, nós vamos pegar um pouco antes agora para entendermos tudo que deu origem à música popular que nós temos hoje. Não só o samba, tudo que nós temos de música popular, né? No Brasil teve uma origem, né? As coisas não caem de paraquedas, não começam do dia para a noite. E essa origem começa, claro, desde o período colonial, desde quando os europeus, né, chegaram à nossa terra então descoberta, né? E posteriormente junto também aos negros que vieram na condição de escravos nesse período da nossa história triste que a gente conhece e tal. Então, a partir daí começou, né, essa origem da música popular. Então nós vamos focar aqui hoje principalmente ali no período do século XIX. Quando eu falo século XIX, nós estamos lá no ano de 1801, entre 1801 e 1899 ou 1900, né? É o final do século XIX. E aí começa o século XX, para nós entendermos então um pouco dessas raízes da nossa música popular brasileira. Inclusive, quando abordamos um pouco sobre o samba no ano passado, no segundo bimestre, nós já iniciamos um pouco a falar sobre alguns desses movimentos do século XIX, mas agora a ideia é dar uma focada neles para a gente entender, né, onde se originou todas as nossas práticas referentes à música popular. Então, se a gente for parar para pensar, a nossa música ela é muito rica em estilos e gêneros e movimentos. Apesar de hoje em dia estarmos tão ligados somente a alguns movimentos e gêneros, como o sertanejo universitário, o funk, ela é muito rica. E isso não é de hoje, é de muitos anos atrás. Desde o século XVIII, quando a gente fala de século XVIII, a gente está falando de 1701, né?
entre 1701 até 1800, desde o século XVIII, quando o Brasil ainda era uma colônia pertencente a Portugal, até o início do século, ou melhor, o final do século XIX, passando pelo período do Império e posteriormente a República, a produção musical foi tomando assim características nacionais, com o aparecimento de gêneros musicais brasileiros como o maxixe e o choro, que eu acho que até nós comentamos um pouquinho já. Por que vai ganhando traços nacionais? Porque até então era uma música natural, né? Como a gente era uma colônia, era uma música que vinha de fora, uma música que vinha toda influenciada de fora. Mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento da nossa sociedade, com o crescimento e com o amadurecimento do povo brasileiro, digamos assim, essa música, essas práticas musicais começam a de fato ganhar uma característica brasileira, nacional, aos poucos, né? Então nós vamos começar a falar aqui agora de dois gêneros e movimentos musicais que se deram início lá no século XVIII, que é dois movimentos, né, dois gêneros chamados de modinha e lundu. Pois bem, desde o século XVIII, quando o Brasil, né, ainda era colônia de Portugal, os brasileiros já cultivavam dois gêneros, que são esses, a modinha e o lundu. Nos saraus, que eram espécies de reuniões que se pratica, né, é comum se praticar até hoje, onde tem poesia, música, literatura de todas as formas, teatro, é um encontro ali para se falar e para se fazer arte. Nesses saraus, esses dois gêneros, a modinha e o lundu, eram muito praticados. Era muito comum as pessoas se reunirem numa sala em volta dos artistas para ouvirem essa música. E a gente não para pensar nisso, mas se for levar em conta, naquela época não existiam, né, aparelhos de áudio, de som, onde a gente poderia ouvir música na internet, o Spotify, o YouTube, longe disso acontecer. Então a única forma das pessoas terem contato com a arte, com a música, era indo até um local para ouvir de fato as pessoas tocarem e cantarem. Então é muito interessante isso, porque isso, além da arte, além da escuta, era uma questão assim social, era um encontro, se reunia, eram reuniões que reunia várias pessoas para estar ali ouvindo um cantor, uma cantora, um instrumentista. Era a única forma de ter contato com a música, porque não existia a música gravada ainda. Nós estamos falando do século XVIII ainda. Então as gravações, a música gravada veio a existir somente no início do século XX. Os experimentos, os aparelhos começaram a ser desenvolvidos no final do século XIX, e no Brasil nós temos as primeiras gravações no início do século XX. Então lá no século XVIII estava longe de acontecer, então tinha que ir lá. Então a modinha foi um gênero lírico, cantando o amor, os temas eram de amores impossíveis, queixas dos apaixonados e desiludidos, né? A gente vê desde a raiz da música brasileira como que a gente tem essa dor de cotovelo, né? A gente já brincou, inclusive, em sala de aula. O sertanejo, por exemplo, universitário, ele é dor de cotovelo, a música romântica, é uma música que fala de desilusões, que fala disso, daquilo, envolvendo, né, romance. E a modinha lá atrás já falava isso, gênero lírico, porque apesar de ser uma música popular, ela se misturava também com o canto lírico, que a gente já até comentou na música erudita, que é aquele canto impostado como ópera. Porém, ao invés de ser uma ópera, uma coisa erudita, era popular, era tocado ao piano e também ao violão, quando o violão começou a surgir no ambiente da música popular, lá no período colonial. Já o lundu,
que era esse outro gênero, tinha um caráter mais cômico, com letras engraçadas, cheias de duplos sentidos, que levavam os ouvintes a gargalhadas e tal. Então havia até lundus que eram proibidos para moças e crianças, não podia ser cantado. E isso é bem característico também da nossa música. Se a gente for ver hoje, né, além da questão do romance, do amor perdido, da dor de cotovelo, tem muito, não sei se vocês já repararam, essa questão de duplo sentido. Essas músicas de duplo sentido que você pode interpretar de uma maneira cômica, de uma maneira diferente do que ela realmente está querendo dizer. O principal nome, né, responsável aí pelas modinhas e lundus, o principal compositor e cantor de modinhas e lundus lá do século XVIII foi um brasileiro chamado Domingos Caldas Barbosa. Ele era, olha que interessante, um padre, mas que não usava batina, não atuava, né, não exercia profissão, e tocava viola. Viola não é essa viola que a gente tem hoje, a viola caipira. Era uma viola portuguesa, que é um instrumento também de corda, que veio a dar origem à nossa viola caipira, da forma com que conhecemos hoje. Então Domingos Caldas Barbosa, ele foi um tempo para Portugal e voltou de Portugal com esse instrumento e começou a desenvolver, a cantar essa música pelas salas das casas. Então era música feita nas casas das pessoas, naqueles encontros informais para conversar, tipo saraus, para falar sobre arte e tocar e cantar. Então ali é onde acontecia as modinhas e os lundus. Passado o século XVIII, quando a gente entra no século XIX, muita coisa começa a se transformar na então sede da coroa no Brasil, que era o Rio de Janeiro, que lá na frente veio a ser, inclusive, a nossa primeira capital, né? Nós estamos falando todo esse cenário que eu estou falando aqui, da modinha do lundu, se passa no Rio de Janeiro. As outras partes do Brasil não eram importantes para a cultura, para a música, para o surgimento da música? Sim, claro que era. Porém, como o Rio era até então, né, uma das principais ou a principal cidade da colônia e posteriormente do Império e depois da República, então muita coisa se dá lá, esse cenário se passa lá. Então por isso que a gente está abordando e focando nesse aspecto. Então, quando a gente entra no século XIX, outros estilos muito importantes para o desenvolvimento da música popular brasileira começam a chegar de fora no Brasil e começa a também criar, com o tempo, traços nacionais, começam a se, vamos dizer, abrasileirar, começam a se tornar de fato música brasileira. Esses ritmos são a valsa, a polca e o machixe, né, que chegaram no Brasil no século XIX. A valsa operou no século XIX como um dos únicos espaços públicos de aproximação para as pessoas, né? Então adquiriu na corte carioca o status de ser um ícone musical da corte, né? Era música que até então não era feita pelas classes mais baixas da população, era uma música ali aristocrática, era música que só acontecia nos salões, como dança de salão. A valsa é uma dança de salão. E suas origens vieram, né, ela chega no Brasil principalmente pela França. Então, introduzida pela família real portuguesa em 1808 e solidificada com a presença de compositores que a coroa portuguesa trouxe de Portugal quando veio se instalar no Brasil a partir de 1808, a valsa foi um dos principais ritmos da elite do Rio de Janeiro, especialmente no período em que se interromperam os espetáculos de ópera entre 1830 e 1845. Então esse ritmo é um ritmo que foi um dos principais ritmos e gêneros musicais do Brasil ali desse meados de século XIX, 1840, 1850. Porém, até então era um gênero de música que só fazia parte ali da corte, só fazia parte da elite. Mas se nós estamos falando de música popular, né? Como que isso acontece? Como que isso chega às classes mais populares? Com o passar do tempo, as pessoas das classes médias e das classes mais baixas da cidade do Rio de Janeiro,
começam a ouvir, né, esse ritmo de dança de salão e tal, e começam a adaptar a sua maneira, tocar da sua forma. Enquanto lá nos grandes salões das elites, a música era a base de instrumentos de orquestra, como piano, violino e outros. Cá nas classes populares, os principais instrumentos que são utilizados até hoje, inclusive no samba, como a gente falou, os principais instrumentos eram o quê? Era violão, que era um instrumento super popular, um instrumento sinônimo de coisa popular no Brasil na época, o cavaquinho e a flauta, que era um instrumento de sopro, a flauta transversal. Então esses 3 instrumentos eram os principais instrumentos utilizados na música produzida pelas classes mais populares. Então eles começavam a interpretar, a tocar esses ritmos, como a valsa, com esses instrumentos. Então foi aí que esse ritmo, a valsa até então europeia e dos salões da elite no Rio de Janeiro, começa a ganhar traços mais brasileiros, mais populares, mais da forma do brasileiro tocar, dançar e por aí vai. Um detalhe importante é que essa elite do século XIX no Brasil era muito espelhada nos costumes franceses, né? A França tinha uma influência muito grande na cultura brasileira em relação à culinária, à moda, aos costumes. Então a elite brasileira meio que ela queria ser como a França. Claro que isso não aconteceu, mas tinha esse status, tinha essa vontade, enquanto a parte mais baixa estava lá, né? Nem perto dessas condições, nem se aproximava desses lazeres e tudo. Então eles tinham que achar uma forma de aproveitar de entretenimento, e aí eles começaram a interpretar, a tocar essas valsas de maneira diferente, enfim, culminando lá na frente na nossa música popular. Além da valsa, um outro gênero também que chegou no Brasil pela França, que veio da Europa, foi a polca. A polca também era uma dança de salão, inicialmente praticada só no meio ali das elites, mas que depois também caiu aí na graça e nos instrumentos das pessoas das classes populares e foi abrasileirando. Essa junção, né, essa prática de modinha, lundu, valsa e polca veio a gerar também no século XIX um gênero que aí já é um gênero reconhecidamente brasileiro, que tinha características bem brasileiras, que foi o machixe. O machixe foi um gênero musical ligado a uma dança de mesmo nome e ficou muito popular no Rio de Janeiro no final do século XX. Né? O machixe era uma música utilizada nos chamados teatros de revista. O que eram os teatros de revista? Foi um gênero de espetáculo teatral que envolvia música e teatro e tinha uma característica cômica. Né? Os atores, as peças eram encenadas, transmitiam questões, temas do dia a dia, do cotidiano real das pessoas de uma maneira cômica. Então o machixe foi muito utilizado nesse tipo de teatro, chamado teatro de revista, onde, né, as temáticas eram temáticas cômicas, populares, e o espetáculo sempre envolvia teatro e dança. Então o machixe, além de gênero, era uma dança, e era uma dança que já nasceu ali nas classes populares, nos clubes populares, e foi na época considerado uma dança muito obscena, porque até então as elites que dançavam a valsa e a polca nos salões eram danças de salão, uma dança, digamos, mais comportada, eram danças em pares. Um homem e uma mulher dançavam em pares, porém mantinha uma certa distância, era toda aquela pompa que a gente inclusive vê em alguns filmes. Quando a gente vê alguns filmes de época, não sei se vocês veem e prestam atenção, sempre tem um momento que no castelo, no palácio, vai ocorrer uma dança. Então é sempre ou uma polca ou
uma valsa ou uma quadrilha que originou a nossa quadrilha aqui. E o machixe não, o machixe era uma dança de pares, só que era uma dança mais, digamos, mais quente, né? Já envolvia aquela cultura afrodescendente muito forte, dos batuques, da umbigada, de dançar mais próximo, mais agarrado. Como, por exemplo, vamos fazer uma comparação com o nosso forró hoje. O nosso forró, né? Os pares, os casais dançam bem coladinho, fazendo passos bem colados. E o machixe naquela época era assim, era uma dança muito colada. Então isso, para a sociedade da época, pensa, lá no século XIX, era considerado uma coisa muito obscena. Inclusive, ela foi esse ritmo, ele foi censurado muitas vezes pelo governo, que até então era um governo militar, né? O primeiro, isso aí já no Brasil República, inclusive, era proibido de dançar porque era muito obsceno e tal. Então o machixe sempre foi sinônimo de uma coisa baixa, de baixo nível. Isso é considerado pelas elites. Agora as classes populares estavam aproveitando. E aproveitaram tanto que mesmo com essas censuras, com essa discordância das classes da elite, o machixe veio a ganhar uma expressão internacional. Né? O machixe foi para fora do Brasil e se tornou sucesso fora do Brasil na época, na Europa. E por fim, dentre esses gêneros e movimentos musicais do século XIX, do século XVIII, século XIX que nós estamos abordando, a gente tem o choro. Apesar do nome engraçado, choro foi uma música que surgiu nesse ambiente. O choro teve toda a influência de tudo isso que nós falamos até agora. Da polca, da valsa, do machixe, do lundu. É como se fosse uma reunião disso tudo tocado por essa formação de instrumentos que nós falamos aqui anteriormente, né? Principalmente flauta, cavaquinho e violão. O choro foi uma música instrumental dessas músicas, desses estilos que nós estamos falando aqui. Apenas a modinha e o lundu eram gêneros e movimentos musicais com letra cantada, música cantada, canções. As demais, valsa, polca e agora o choro, eram prioritariamente música instrumental. Existia também com letra, com canções, né, com a voz, mas a maioria era instrumental. Assim como hoje tem valsas cantadas e tudo. O choro, então, a maioria dos choros compostos eram instrumentais. E o choro, ele nasce nesse ambiente. As famílias, as pessoas de classes mais baixas e pobres do Rio de Janeiro, a gente até comentou um pouquinho disso também quando fomos falar do samba, não tinha acesso a essa alta cultura da elite. E também, inclusive, os lugares que essas pessoas moravam, porque o Rio de Janeiro, no final do século XIX, aí, na segunda metade do século XIX, começou a se desenvolver, essa parte da elite que queria que o Rio fosse igual uma Paris, né, na França, começou a desenvolver a cidade, e as classes mais baixas não fizeram parte desse processo. Elas foram simplesmente largadas e foram excluídas para as regiões mais pobres da cidade, para as regiões de mangue, para as regiões mais afastadas e tudo. Então ali essas famílias se reuniam, esse povo se reunia para se entreter também. Então era a base, como nós falamos, da modinha. A modinha e o lundu ainda foram para os salões de elite também, além das classes populares. A valsa e a polca surgiram dos salões da elite, e o choro não. O choro, assim como o machixe, ele já tem uma característica popular na essência. O choro é como se fosse uma síntese de todo esse movimento que estava acontecendo na época no Rio de Janeiro, nas elites, mas, porém, sob a ótica das classes populares, das pessoas mais humildes e pobres. Então elas se reuniam nas casas para tocar, para fazer. E aí surgiu esse gênero chamado choro, que é composto
como eu disse, por esses instrumentos, flauta, violão e cavaquinho. Inclusive, no fundo aqui, essa trilha sonora que está tocando é um choro muito conhecido de um compositor chamado Pixinguinha, que é um compositor que nasceu no finalzinho do século XIX e desenvolveu toda a sua produção no século XX. É um choro chamado Carinhoso. Anos depois ele veio a ganhar uma letra também, veio a ser cantado e ficou mais famoso ainda. É um dos principais expoentes do choro, né? Então, tudo isso que nós falamos, comentamos, claro, de uma maneira bem breve, tudo isso influenciou o que é a música popular brasileira. Quando eu falo música popular brasileira, não é só a MPB, é a música que nós conhecemos hoje, desde a MPB até a música como o sertanejo, como o forró e tudo isso tem esse processo de criação, tudo isso teve essa influência desses movimentos que nós citamos. Alguns deles, claro que tem outros, mas citamos esses que nós podemos considerar como os principais movimentos e gêneros da música popular brasileira. Então o intuito nosso aqui é só fazer um levantamento bem breve, né, para não ficar muito longo, muita coisa. E aí, claro, né, quem tem interesse tudo de se aprofundar, nós vamos deixar aqui alguns materiais, algumas coisas que vocês poderão utilizar como base para fundamentar melhor esse assunto aí.